que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de julho de 2024, são 11 horas da manhã. Dados oficiais comprovam que o bolsonarismo está se autodestruindo e o instrumento usado nessa autodestruição é surpreendente. O que está matando o bolsonarismo rapidamente, como você vai ver nesta edição, é a língua de cada bolsonarista, a começar pela língua do bolsonarista-chefe, o bolsonarista-mor, o mito do bolsonarismo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Bom, você acaba de ver pela bilionésima vez o vídeo em que o Bolsonaro, de uma forma maluca, simplesmente convoca o seu entorno político, os seus ministros, o seu governo a sabotar a eleição do adversário em 2022, o adversário dele, usar o governo para sabotar o adversário para tentar um golpe, não é? Para dar um golpe, tentar um golpe, e grava o crime. Ele gravou, e a língua dele é responsável, vai ser responsável, muito provavelmente, por uma pena enorme de prisão, e a grande maioria dos problemas que o bolsonarismo está tendo com a lei é causada essa grande maioria pela língua de cada um deles. Todos eles falam coisas e gravam. Isso está muito expresso, por exemplo, no celular do Mauro Cid, né? Eles gravavam as coisas. Você tem o Alexandre Ramagem aí e o Bolsonaro dizendo que é para interferirem na Receita Federal para ajudar o filho dele. Mas o mais impressionante é que ele grava isso, eles gravam isso. O próprio Ramagem grava sabendo que aquele áudio iria comprometê-lo também. E você tem também o que os bolsonaristas fazem publicamente com intenção de ser conhecido por todos e que acaba prejudicando eles mesmos. Você tem, por exemplo, aquele projeto de lei da bancada da Bíblia no Congresso Nacional, em que se propõe a criminalização de mulheres que interrompessem a gravidez. Você tem uma proposta para privatizar as praias. Eles foram lá, políticos bolsonaristas, capitaneados pelo filho do Bolsonaro, e faz um projeto de lei para privatizar as praias, para impedir o acesso da população às praias. E acham que isso vai ser um estouro. A enquete do site no Senado deu uma lavada contra eles e desmoralizou, reduziu ainda mais a popularidade do bolsonarismo. Agora, a Polícia Federal abre inquérito contra o MBL pela língua do MBL. A apuração foca a publicação que dizia que o presidente aprovava a interrupção de gravidez e fala em censura. O grupo fala em censura. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar coisa que esse MBL falou. Eles mesmos falaram isso, que é uma calúnia, não tem lastro na realidade, e estão aí difamando a maior autoridade do país com mentira. Não houve essa intenção de legalizar nem de fazer nada, eles não têm prova disso. Depois você tem aqui o
ele mesmo, o velho Davan, condenado à prisão pela Justiça do Rio Grande do Sul por ataques a arquiteto. O Luciano Hang, o velho Davan, chamou de esquerdopata um homem que liderou campanha contra a instalação de uma estátua da Liberdade em frente à loja Davan, no Rio Grande do Sul, e ele diz o seguinte, que aquilo é um horror e é um viralatismo, colocar um símbolo norte-americano de outro país no seu país, desprezando o nosso país e enaltecendo um outro país. E ele xingou com as suas redes muito poderosas, o homem insultou de todas as formas, e o homem moveu, é um arquiteto, ele moveu uma ação criminal contra o Luciano Hang e ele foi condenado à prisão. Hang é condenado à prisão, tive que ficar de cama, diz o arquiteto que foi vítima dele. Humberto Rickel liderou a campanha contra a instalação de uma estátua da Liberdade em frente à loja da Van em Canela, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Dono da Van recebeu a sentença de reclusão, mas vai recorrer. O arquiteto Humberto Tadeu Rickel comentou a condenação do Luciano Hang, dizendo que ficou doente, ficou abalado, e a carreira dele, a imagem dele, que ele vive da sua imagem, foram gravemente afetadas. Esse sujeito ele foi condenado à prisão. Ele não vai para a prisão? Não, mas ele vai perder a primariedade. Se tiver outra condenação nesse sentido, aí é cana. E além de tudo isso, você tem, por exemplo, a Carla Zambelli, que com a sua língua e as suas ações já está cheia de problemas na justiça, e ela intermediou a viagem de uma influenciadora à Espanha para criar um dossiê falso sobre o PT e saiu dizendo isso por aí. Ela gravou um vídeo pedindo golpe. Ela entrou agora no inquérito da Operação Lesa Pátria. O Moraes a indiciou, tarde demais até, porque ela, entre outras coisas, como por exemplo mandar hackear o CNJ, tudo isso, ela gravou vídeo, ela mesma, pedindo uma intervenção militar. Mas não é só isso. No caso das joias, mais cedo o Blog da Cidadania publicou no Primeiras Notícias um vídeo dizendo que a PGR disse o seguinte para o Bolsonaro. Bolsonaro pediu pela terceira ou quarta vez, a defesa dele pediu que o STF desse acesso aos advogados, a defesa do Bolsonaro, à delação do Mauro Cid. Eles já tinham recebido 3 negativas. E aí a Procuradoria, o Procurador-Geral da República, na verdade, né, por decisão dele, disse o seguinte: olha, você só vai poder acessar a delação do Mauro Cid quando você virar réu. Antes de eu te denunciar, você não pode fazer isso. Ou seja, num documento oficial, ele diz que o Bolsonaro vai virar réu. Ou seja, ele anunciou a decisão dele qual vai ser. E mais, não foi só isso não. Veja só, de acordo com interlocutores, o Alexandre de Moraes vai negar novamente o pedido realizado pelos advogados e não descarta aplicar uma multa aos advogados do Bolsonaro por litigância de má-fé, devido à insistência em argumentos que já foram repetidamente afastados em decisões anteriores. Então é um desastre para o Bolsonaro esse enésimo pedido para cessar a delação do Mauro Cid. O STF nega, a PGR nega, eles vão lá e fazem de novo e ficam falando e dizendo por aí mentiras, que o Mauro Cid foi coagido, etc, etc. Muito bem, agora a justiça vai reagir. Ou seja, essa gente está colocando a si mesma dentro da cadeia. Eles estão
se autodestruindo com o uso da própria língua. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.